Olá, sejam todos bem-vindos para mais uma live Saia da Caixa. E hoje o nosso tema é saia desse mundo de ilusão, né? Reconheça esse mundo de ilusão. Então hoje, a partir de agora, a gente vai começar, né, todos os dias as nossas lives de quarta-feira com uma música. E eu gosto de trazer a música do Kundalini Yoga, um mantra do Kundalini Yoga em versões diferentes, que é uma forma de a gente se conectar enquanto eu vou recebendo vocês e dando boas-vindas para quem está chegando, tá? Então fique à vontade para curtir, né, para se entregar e para experimentar esse mantra que é o Om Namo Gurudev Namo. Esse você vai ver que é uma versão mais animadinha. Vamos lá? Aproveitar essa ferramenta, né, do Instagram, que a gente pode colocar uma música, apresentar uma música, um mantra, uma forma diferente de a gente começar a nossa tarde. Vamos chegando. Vai se animando. É uma forma também de vocês conhecerem outras maneiras de mantra, né? A gente conhece mantra como somente algo calmo, algo mais tranquilo. Essa é uma versão diferente. Namo Gurudev Namo. Eu me conecto com a sabedoria universal, eu me conecto com a sabedoria além dos tempos, além das eras. É isso que esse mantra quer dizer e que tem muito a ver com a nossa live de hoje, né? Que é a gente sair do nosso mundo de ilusão e nos conectar com realmente aquilo que a gente nasceu para viver, aquilo que a gente realmente está fazendo aqui, né? E sair do mundo de ilusão, do mundo dos personagens que nós vivemos, desse mundo hipnótico, desse local de hipnose onde a gente vive. E essa transição da era de peixes para a era de aquário, ela vem justamente para trazer esse retrato, para que a gente saia desse mundo de ilusão da era pisciana e adentre a era de aquário de uma forma mais consciente. E hoje é um pouquinho sobre isso que nós vamos falar. Então deixa eu desligar aqui. Você já sabe, quem quiser saber, né, qual é a versão dessa música, o mantra é Om Namo Gurudev Namo. E aí eu passo certinho para você qual é a versão, tá? Que é de Kamari e Manvir. Então vamos lá. Começando a nossa live de hoje, dando continuidade, né? Essa nossa série, o Saia da Caixa. O Saia da Caixa é uma série justamente que traz temas para que a gente abra a nossa mente, para que a gente acesse com um olhar diferenciado o que é a nossa realidade. Então, uma forma de a gente conseguir enxergar por outros ângulos, né? A nossa vida, a vida que vivemos, a vida que estamos vivendo, tá? Então vamos lá. Eu trouxe até aqui, fiz algumas anotações, algumas coisas aqui que eu acho que é importante a gente falar. Lembrando que essa nossa live ela é rapidinha, tá? Não é? É live curta, direto ao ponto. Então vamos lá. O que seria, né, esse mundo de ilusão que a gente vive? Nós
a nossa mente, ela pensa, né, um piscar de olhos, 1000 pensamentos. A gente está aqui, enquanto eu estou conversando com vocês, a mente de vocês está pensando em um monte de coisa, além de estar me escutando. Enquanto eu estou falando com vocês, eu também já estou pensando lá na frente o que eu vou falar depois, o que devia ter falado, o que eu não posso deixar de falar. Enquanto eu posso estar lembrando do almoço dos meus filhos, da tarefa da escola, da aula que eu vou dar depois, do curso que eu estou montando, e vários outros pensamentos que vai surgindo, que vão surgindo, né? Num piscar de olhos. A nossa mente, ela tá o tempo todo imaginando, pensando, né? Só que o que acontece? A nossa mente, ela normalmente, ela vai buscar coisas lá no nosso passado, aquilo que nós já vivemos, tá? Desde a vida intrauterina. Então, a gente traz para o nosso presente coisas que a gente viveu há muito tempo, e isso são os nossos filtros, é o que a gente traz como o que eu entendo, o que eu conheço, né? E o que me deixa na minha zona de conforto, ou às vezes até nem tão confortável assim, mas é o que eu vou vivendo no meu dia a dia. Então, eu vou dar um exemplo, eu trouxe uma imagem aqui para vocês, deixa eu ver se eu consigo mudar. Primeira vez que eu vou fazer isso, vamos lá testar. Pra gente ver como é muito relativo o nosso pensamento, as nossas... o que eu penso pode ser diferente do que você pensa. Eu e você podemos estar vivendo num mundo de ilusão. Eu iludida, achando algo, né, em relação às questões. Vamos dar um exemplo, questão política. Né? A gente vê como existe dois lados, né? Dois extremos, digamos assim, onde um tem certeza que está certo e o outro também tem certeza que está certo, mas os dois a gente sabe que se aqui está certo, aqui está certo, como que vai ser, né? Se um lado apenas está certo e não é esse ou não é esse. Então essas são questões do quê? De mundos de ilusões que a gente vive. E dentro dos ensinamentos do Kundalini Yoga, ou do que a gente busca dentro, né, dessa sabedoria, dessa ciência e dessa tecnologia que é o Kundalini Yoga, justamente eles nos trazem que a nossa consciência, que a nossa mente, o nosso propósito aqui é justamente servir a nossa alma. E o que nossa alma é? Uma mente neutra, ela é acessada através de uma mente neutra, uma mente que eu não trago as minhas ilusões, né? As coisas, os meus filtros, e sim é realmente a realidade do jeito que ela é, né? Ela não traz as minhas crenças, ela não traz os meus valores, e sim, a minha alma é aquilo que é melhor para todos. A minha mente neutra, ela busca essa neutralidade no todo, o que é melhor para o planeta, o que é melhor para os animais, o que é melhor para a natureza, o que é melhor para o meu vizinho, o que é melhor para o outro, e não pautada no ego, que como normalmente nós estamos visualizando, né? Voltando lá naquela história política, normalmente dentro dessas discussões políticas, o que eu olho? Eu olho o que é melhor para mim, ou eu olho o que é melhor aos que estão à minha volta, independente lá da frente, né? Situações como a gente está vivendo agora, né? A gente vê de um lado a saúde, né, falando fique em casa, do outro lado os comerciantes falando como que eu vou ficar em casa, eu preciso pagar minhas contas. Então cada um está olhando para o seu lado. A saúde sabe que ela está sobrecarregada, né? E que os profissionais de saúde já não estão dando conta da demanda, né, de pacientes nos hospitais. Em contrapartida, o comerciante, ele fala, eu tenho que sustentar minha família, eu preciso estar lá. Então são dois pontos de vista, dois momentos que cada um está vivendo e que ambos, né, estão certos dentro do seu ponto de vista. E a mente neutra é o quê? É justamente ver o que é melhor dentro desses dois lados. Como eu fazer algo, né? Como eu continuar trabalhando e podendo manter o sustento da minha família, ao mesmo tempo não colocando em risco ou sobrecarregando ainda mais o sistema de saúde. Como fazer isso de forma responsável, né? Sem colocar a minha vida e as demais pessoas em risco. Como fazer isso? Então a mente neutra, ela vai buscar essa neutralidade para que todo mundo saia ganhando, né? E por que
por que a gente está sempre vivendo num mundo de ilusão? Porque dentro desse mundo de ilusão eu estou buscando aquilo do meu ego, como eu tinha comentado. Então eu vou dar acesso à questão do meu ponto de vista, como eu enxergo, como eu analiso, como eu olho aquilo, vendo dentro do que é a minha realidade, do que é bom para mim. Tá? Então deixa eu mostrar assim para a gente, para eu ilustrar, né, essa questão do que eu tô falando. Vamos lá, cadê? Opa, passei. Ai, que bonitinha. Ah, cheio de carinhas. Ué, onde foi parar? Onde foi parar? Eu quero mostrar aqui um filtro que eu consigo colocar uma imagem para ilustrar o que eu estou dizendo. Mas eu não estou achando. Será que ele saiu daqui na hora que eu entrei na live? Tinha acabado de salvar o filtro. Que pena, não deu. Não está mais aqui. Perdi ele. Mas eu tento mostrar, depois eu posto a foto para vocês olharem. Eu vou explicar, né, qual que seria essa foto. Justamente é quando a gente coloca, né, um número, né, aquele número que pode ser assim ou pode ser assim, um 6 ou um 9. Quando eu coloco o número 6 ou esse número 9, e se eu estou de um lado olhando, se eu estou olhando para o lado da bolinha, né, eu enxergo e tenho certeza absoluta que eu estou vendo um número 6. Quem está lá do outro lado, olhando pelo lado da pontinha da perninha, ela tem certeza absoluta que ela está enxergando o número 9. E ambos estão certos. Só que ambos também podem estar errados, porque se eu me coloco no lugar do outro, eu vou ver de outra forma. Então, quando eu estou certo no meu ponto de vista. Quando eu estou errado dizendo que o outro está errado, porque ele não está vendo o mesmo que eu. Sabe, quando eu quero que o outro enxergue a mesma coisa que eu? Isso é um exemplo bem básico sobre o que o outro, eu quero que o outro enxergue o que eu enxergo. Mas isso ele é muito relativo. Por quê? Porque o que eu vivo, o que eu compreendo, o que eu entendo, está pautado no meu passado. E o meu passado, ele também pode estar vindo cheio também de ilusões, de coisas que veio da minha família, de coisas que foi vividos, né, no meu sistema familiar ou no meu sistema em volta, né, de mim. Então, na escola, coisas que eu vivi, né, com os meus amigos, na escola, na família, tudo isso vou pautar a minha vivência. Traumas vividos, às vezes nem vividos por mim, às vezes pela minha mãe. Então, por exemplo, a minha mãe tem medo de aranha, vamos dar um exemplo assim. Ela tem medo de aranha porque, sei lá, quando ela era criança, pulou uma aranha em cima dela ou ela acordou com uma aranha na cara dela e aquilo deu um trauma, gerou um trauma e ela nunca mais conseguiu, né, ver a aranha, ela entra em desespero. O que acontece? Quando eu não tenho medo de aranha, mas cada vez que minha mãe vê a aranha, ela grita, ela esperneia, ela, né, tem chilique, alguma coisa assim, eu começo a ver aquilo como uma ameaça, porque a minha mãe vê como uma ameaça e eu compro aquilo pra mim como uma verdade. Enquanto outras pessoas vão lá, tem pessoas que têm inclusive aranhas caranguejeiras e tudo de estimação, né, pega aranha, dá comida pra aranha, tratam elas, né, como uma forma de estimação. Então isso é um ponto de vista de olhar. Aqui a minha mãe, ela poderia ter esse medo dessa aranha, digamos assim, e passou para mim. Mesmo eu nunca tendo esse contato, esse medo com a aranha, eu aprendi a ter medo, porque eu conheci a aranha como uma ameaça. Então isso é uma forma, né, de eu viver num mundo, né, de entrar num mundo aonde foi passado para mim a experiência do outro, a sensação do outro. E isso hoje a gente vê também acontecendo em
em relação ao que a gente está vivendo, né? A gente está com medo do que está acontecendo e um vai passando esse medo para o outro. E a gente tem que lembrar que dentro dos ensinamentos, do que a ciência hoje ela está atingindo de resultados, principalmente quando está se falando de ciência da física quântica, né? Que em relação também à lei da atração, tudo aquilo que a gente dá atenção aumenta. É como se eu estivesse colocando um fermento. Eu coloco um fermento dentro daquilo, né? E aquilo vai aumentando. Então, se eu dou atenção para um problema, independente do que for, se eu dou atenção para o medo da aranha, por exemplo, ali, para aquela aranha, tudo que vai acontecer, eu vou olhar, eu tô olhando em volta é aranha, e eu vejo uma sombra, sei lá, à noite dormindo, por causa do meu pavor, meu medo, eu vejo uma sombra, eu acho que aquilo é uma aranha, né? Acendo a luz, vejo que não é nada, mas eu enxergo que é uma aranha. E isso eu vou vivendo, isso é uma forma, é um mundo de ilusão, aonde eu vou vivendo, né, na defensiva, me defendendo. O que acontece também em relação ao momento de agora, tudo que a gente vê, que a gente liga, que a gente, né, tá falando a respeito disso. E aí eu vou ficando com mais medo, eu vou vendo e escutando, falando mais daquilo, né, vendo o quanto aquilo tá ficando preocupante. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que focar em ter saúde. O meu foco é saúde. O que eu quero? Né? Porque o que eu tenho medo daquilo? De ficar doente. Então, se esse é o meu medo, eu não tenho que focar na doença. O que eu tenho que fazer? Eu viro a minha mente para onde? Para onde eu desejo, o que eu quero. Se eu desejo saúde, é isso que eu preciso focar. Então, como que eu vou fazer para ter saúde? Vou me alimentar bem, vou dormir bem, vou cuidar, né, fazer atividade física, fazer meditação, fazer exercícios respiratórios, praticar yoga, né? São várias formas de eu me manter saudável, né, de buscar leituras, estudos agradáveis, né, de olhar para o belo. E principalmente a mulher que está na fase da gestação, a gente tem que lembrar que a gestante, ela está gravando tudo aquilo no bebê dela. Então a gente tem que lembrar que cada célulazinha, ela está se formando nesse momento. Desde as primeiras células ali, né, da nidação, que começa a multiplicação celular, ali a gente vai, né, desde da primeira fase, né, do zigoto e tudo mais, ali começa as transformações, começam a multiplicação celular daquele novo ser. E tudo que está sendo vivenciado pelaquela gestante vai ficar gravado naquelas células. São, né, imprints que ficam ali, né, que grava no sistema celular. As nossas células, elas têm memória. Então, conforme esse bebê ele vai crescendo, vai se multiplicando, aquelas células elas vão se multiplicando com aquela informação. E o que a gente pode fazer para que essas células que se multipliquem, elas sejam multiplicadas com informação daquilo que a gente deseja de melhor para os nossos filhos, né? Ou para essa nova geração. Lembrando que nós estamos gestando o futuro, independente de estar grávida ou não, mas tudo que nós levamos até uma gestante é uma forma de ajudar ela a gestar. Toda a comunidade está gestando junto. Então, quando eu levo coisas bonitas, coisas belas, informações, né, de qualidade, eu ajudo ela nos processos que ela está vivendo, porque a gente sabe que as questões hormonais também atuam de forma bastante a conturbar, né, o nosso dia a dia. Então, quando a gente atua dessa forma, auxiliar nesse processo dessa multiplicação celular de forma mais como que eu vou dizer, de olhar para esse novo ser de uma forma, trazer o belo, o bonito, as coisas boas, essa nova células, esse novo ser, ele vai ser formado entendendo que esse planeta, que esse lugar que ele está vindo é um lugar bom, é um lugar aonde ele vai ser acolhido, é um lugar aonde ele pode fazer a diferença para esse planeta. Ao contrário, quando a gente é pautado no medo, nas incertezas, porque essa gestante ela está passando, né, para o seu bebê todos os seus hormônios ali. Então, os hormônios do estresse, o cortisol, o que acontece? Ele já nasce no medo e na defensiva. Então, ele vê o mundo como um lugar onde ele precisa se defender. E aí, todas as energias dele vai ser, né,
colocados como algo de defesa. Ele vai vir para esse mundo para buscar se defender das coisas. Então tudo ele vai olhar como algo que pode ser predativo a ele, né? Algo que vai colocar ele em risco. Então ele é difícil para ele trabalhar, né, a forma positiva de ver a beleza no mundo. Existe como trabalhar isso no futuro? Lógico que existe, ainda bem que tem as terapias, né? Existem várias terapias que podem auxiliar. Só que isso é um processo longo que tem que ser feito. Na verdade, todo mundo deveria fazer terapia, né? Para autoconhecimento, para trabalhar questões emocionais que nós temos, todos nós temos. Nós herdamos e nós temos e nós adquirimos ao longo da nossa vida. Mas se a gente já consegue auxiliar isso lá no início da vida, quando a gente estuda a ciência do início da vida, a gente vê a nossa responsabilidade em relação a colocar isso para dentro, para já lá nesse bebê em formação, a gente percebe o quanto nós aqui fora temos responsabilidades em auxiliar aquela mulher que está gestando. Lógico que ela, através dos pensamentos e das emoções, ela tem isso mais forte em contato direto com o bebê dela. Mas nós aqui fora, a gente também influencia muito. A gente tem que entender que todos nós somos feitos de campo energético, um campo de energia. E o meu campo de energia afeta o campo do outro. Então, o que eu mudo em mim, eu vou, né, reverberar, ressonar, né, essa ressonância energética, ela vai atingir as pessoas que estão à minha volta. Então, por isso que a gente fala que quando não adianta a gente focar na mudança, porque fulano tem que mudar, porque, vamos dizer assim, aquela gestante, ela está com muito medo, ela está com questões assim. Então, se eu tô ao lado e eu também cultuo esses sentimentos de medo, achando que não vai dar certo, achando que o parto dela não vai dar certo, ou que ela ir para um hospital nesse momento é muito arriscado, que ela pode pegar o Covid, que todas essas questões, se eu fico pensando nisso, eu também alimento ainda mais o medo da outra pessoa, né? Dessa gestante que está ali. Agora, se eu coloco para ela força, mostrando para ela que existe um lado muito melhor, que ela é perfeita, que para gestar o bebê dela, assim como também ela está passando para o bebê dela toda a imunidade, que conforme ela está se alimentando, ela está se cuidando, ela está dormindo, ela está deixando o bebê dela muito mais forte, muito saudável para combater qualquer vírus ou bactérias que venha a existir, independente daqui está. Então, que ela está fazendo tudo que cabe a ela. E quando a gente mostra isso para ela, ela internaliza, aceita, né? E começa a perceber que focar no problema não vai trazer resultado nenhum, pelo contrário, vai levar isso a mais medo, a mais angústia, a mais ansiedade, né? A várias outras questões. A gente sabe, por exemplo, a diabetes, né? Metafisicamente, estudando metafisicamente isso, já se sabe que a diabetes está relacionado também à questão do medo, né? Uma mulher que tenha ou solidão, medo, essa questão do estar sozinha. Então, conforme a gente vai vivenciando esse medo, a gente vai trazendo mais hormônios de estresse e vai passando isso para o bebê. Quando eu coloco que não, que existe aqui fora um monte de coisa, que o que eu preciso fazer? É me cuidar, lógico, né? A gente não pode se fazer de, né, não, estou blindado porque eu cuido da minha alimentação. Não, a gente precisa fazer todos os cuidados necessários, mas ao mesmo tempo também focar naquilo que a gente está alimentando. E o que eu estou alimentando é saúde. Então, foco é saúde. Vou o tempo todo focar na saúde, tá? Lembrando que sempre o ponto de vista que a gente vai estar é o qual a gente vai estar olhando. Então, a outra pessoa, não é que a outra pessoa ela está certa, eu estou errado ou vice-versa, mas sim conforme o ângulo que eu estou vivendo e o que eu estou trazendo pode me colocar num certo ou num errado, né? No meu ponto de vista, certo ou errado, tá? Então,
Hoje essa live ela vai ficar por aqui, falando, né, com isso, trazendo isso para finalizando como a história da gestante, mas isso é para todos nós, tá? Não é só a gestante. Todos nós temos essa responsabilidade de mudar como a gente olha, mudar onde a gente foca, mudar aonde eu estou colocando a minha energia. A minha energia eu estou colocando no resultado que eu quero ou no que eu não quero? A gente tem que lembrar que o universo ele não entende o não. Assim como um bebê, como uma criança, né? Se a gente falar, não pula daí, o que a primeira coisa que faz é pular. Porque ele está, né? Ainda o cérebro dele não entende o não. A gente precisa falar o que deve ser feito. Então, se eu quero que uma criança não pule de algum lugar, o que eu vou dizer? Espera aí que a mamãe está chegando. Para, ou para, né? Agora, se eu falar não pula, o que entende? Pula. Né? E a mesma coisa em relação ao universo. Tudo aquilo que a gente coloca a nossa energia, tudo aquilo que a gente coloca a nossa atenção, aquilo amplia, aquilo aumenta. Então vamos, né, rever aí aonde eu estou colocando minha atenção, lembrando, né, que esse tema era justamente viver nesse mundo de ilusão, porque a gente se pega muitas vezes iludido, focado naquilo que eu não quero e achando que o que eu não quero eu sei o que eu não quero, eu vou focar, eu não quero isso e pronto. Não, mas quando eu coloco atenção naquilo, aquilo que eu atraio para mim. Nós somos ressonantes, seres ressonantes. Em frequência, a gente atrai aquilo que a gente vibra, né? A gente atrai aquilo que a gente está colocando força, aquilo que a gente está colocando atenção. Pode pensar, faça um exercício, né? De pensar no seu passado e cada coisa, algo que você queria muito, e você foi lá, fez tudo que era possível para aquilo acontecer e conseguiu, talvez uma faculdade, um emprego, né, ou alguma viagem dos sonhos, alguma coisa, né, no seu casamento, seja lá o que for. Você queria muito e você colocou todo o teu foco e sua atenção naquilo e você conseguiu. E aquilo que você nem queria, né, talvez muito, assim, que você falava que queria, mas não fazia o esforço necessário, ou que você olhava para o outro lado, né, para o lado negativo daquilo de não ter, e você acabou atraindo justo aquilo que você não queria, tá? Então faz esse exercício de perceber e foca nessa questão. Do que realmente faz bem, né? Do que realmente você quer, do qual é o teu objetivo. Eu sei que no início é um pouco difícil, né? Eu vejo, por exemplo, vamos dar o exemplo de uma gestante. As gestantes que me procuram, que têm desejo de parto normal, a maioria elas vem me dizendo, eu não quero uma cesárea. E ela está focada no ponto de não ter uma cesárea. Só que será que é esse o foco que ela tem que ter? Será que não tem que se focar o quê? Em se preparar para um parto normal, visualizar ela tendo um parto normal, visualizar ela tendo o bebê dela da forma mais natural no parto dos sonhos? Então é isso que ela tem que fazer. Ela tem que colocar toda a sua energia naquilo que ela deseja, tá? E não naquilo que ela não quer. Então fica aí a minha dica. Quero convidar vocês também para quem quiser se aprofundar um pouco mais, eu estou abrindo um grupo no Telegram, onde eu sempre vou trazer aí a parte prática do que eu estou falando. Aqui eu vou apresentar de uma forma mais teórica, mas quando para a gente experimentar, né, por exemplo, existe uma meditação que é para a gente se limpar desse campo hipnótico que nós estamos vivendo. Então essa meditação eu vou colocar lá um vídeo ensinando vocês fazerem e praticarem. E assim vão ser vários outros temas, conforme os temas que eu for trazendo aqui para as nossas lives, lá no grupo do Telegram eu vou trazer a parte prática da nossa teoria, tá? Então fica o convite, o link tá lá na bio, e também convidar vocês para mais uma, para a nossa Masterclass gratuita, que eu vou falar a respeito da gestação, tá? É uma Masterclass relacionada para gestantes e casais grávidos, aonde a gente vai adentrar uma gestação incrível, viver essa gestação, experienciar essa gestação da melhor forma possível, trazendo todos esses conceitos
de que eu trabalhei com vocês, mas aqui de forma prática, trazendo para a gestante ela vivenciar toda essa gestação e nutrir cada célula do bebê dela com muito amor, com muito carinho e com tudo aquilo que ela sonha e deseja para o bebê dela. Então fica o convite, essa Masterclass ela vai acontecer no dia 27, às 10h10 da manhã, através do YouTube, tá? Mas tem que se inscrever, porque esse link ele vai ser disponibilizado para o grupo. Então você faz sua inscrição, através da sua inscrição você recebe um link de acesso para o grupo VIP e no grupo VIP que vai ser disponibilizado o link do YouTube. Tá bom? Eu agradeço imensamente a presença de todos vocês e a participação. Eu li aqui as mensagens que chegaram. Muito obrigado pela presença de todos vocês. E eu encontro vocês na nossa próxima live do Saia da Caixa, toda quarta-feira ao meio-dia. Ah, mais um aviso. Lembrando que amanhã nós temos mais uma live, né? As nossas lives das 21 horas, que é um papo reto com a Vá, tá? Então vamos lá participar também da live de amanhã. Eu espero vocês, ó. Um grande beijo. Satnam.